Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 274. Então, se nós pararmos para analisar, o egoísmo é a base do nosso não progresso, da nossa não evolução espiritual. E também material, porque muitas pessoas às vezes não evoluem materialmente por causa do egoísmo e por causa de outros adjetivos, por causa de outros sinônimos do radical, que é o vício, que é o egoísmo. Então, a pessoa egoísta, ela sofre. Nós ainda nos encontramos na questão 913. A pessoa egoísta, ela sofre demais. Você sabe por quê? Porque a pessoa egoísta, ela não aceita a situação em que ela se vê. Você entendeu? Eu conheço pessoas que eram tão egoístas, mas tão egoístas, que num deságio financeiro, porque elas na época perderam o equivalente, agora no ano de 2021, o equivalente a 30 mil reais, elas se suicidaram. Então o egoísta, ele sofre demais. E além dele sofrer, ele ainda faz muitas pessoas sofrer junto com ele. O egoísta, ele não consegue compreender os desígnios das leis divinas, por isso ele não consegue aceitar a desigualdade. No sentido, vou tentar explicar. Ele, vamos assim dizer, não é que ele não aceita a desigualdade. Acontece que ele almeja tudo para ele. É nesse sentido que eu quero dizer. Ele acha que ele é o detentor de tudo. A pessoa egoísta, ela não consegue perdoar, sabe? Por isso que os bons espíritos, eles diz que o egoísmo, olha só para você ver, tenham, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo é uma chaga interna. É uma chaga que não permite a pessoa aceitar com resignação, aceitar com humildade. Ele não consegue entender a lei de causa e efeito. Ele não admite a lei de causa e efeito. Ele não admite a lei de ação e reação.
Por isso que muitos egoístas se dizem materialistas. Eles se dizem materialistas porque eles mesmos auto se definem. Porque o materialismo não é uma lei. O materialismo não é uma ciência. Procura analisar isso. O materialismo não é uma ciência. O materialismo, o muito que ele pode ser, pejorativamente, uma filosofia pejorativa, uma filosofia pejorativa, negativa, por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas. Que o ser carrega dentro de si. Então, o egoísmo, a pessoa egoísta, ele não consegue ser humilde. Ele não consegue fazer a caridade. E toda vez que ele faz com interesse. Como, por exemplo, os políticos. Tudo que os políticos fazem, eles fotografam para que na próxima eleição eles tenham aquele material como material de campanha para mostrar à população o que eles fizeram. Então isso não é caridade. Porque o que o político faz é nada mais, nada menos que administrar o dinheiro do povo e devolver ao povo aquilo que é de direito do povo. Você entendeu como é que é o negócio? O político, o vereador, o deputado estadual, federal, eles são administradores do dinheiro da população. Eles são administradores daquilo que a população coloca em suas mãos através dos impostos. Então eles têm que administrar e depois devolver à população através de obras, benefícios à população, saneamento básico, asfaltamento de rua, eletricidade, água, rede de esgoto. Eles têm que lutar a favor do ser humano, né? Juntamente com o direito, através dos direitos humanos. Olha só, os políticos, eles são os nossos representantes lá no Congresso, na Câmara, lá no Senado. Eles são os nossos representantes. Então, mas o egoísmo não lhes permite enxergar dessa forma. Eles acham que eles têm o direito de fotografar aqui, fotografar ali. Eles acham que têm o direito de receber propina. Agora, não são só os políticos.
todas as religiões, todas as filosofias, todas as ciências, a justiça aqui da Terra, como você sabe que está muito capenga, né? Então a pessoa egoísta, ela não consegue ser uma pessoa resignada. Ela não consegue entender que o que ela enfrenta faz parte da lei de ação e reação, de causa e de efeito. Ela não aceita. Você entendeu? A pessoa egoísta, ela não aceita a resignação. A pessoa egoísta, ela não é humilde. A pessoa egoísta, ela não aceita a lei da reencarnação. Por quê? Porque ela não quer, principalmente a pessoa egoísta, ela não aceita a morte. Por isso que 90% das pessoas que, vamos ao termo, que morrem, ficam presas aos bens materiais. Ficam presas às casas que tinham, às fazendas que tinham. Porque elas não aceitam perder o que elas conquistaram. Mas aquilo ali é um vício. Aquilo ali é porque elas foram, assim, seres radicais. Agora, se você assistiu os vídeos anteriores, você ficou sabendo o que significa radical, né? Os sinônimos de radical e os adjetivos de radical. Coisas que eu garanto que as pessoas nunca que imaginariam. Ficaram sabendo, pelo menos aqueles que assistiram os vídeos. Pelo menos aqueles. Então, a pessoa egoísta, ela não aceita ter nascido cega, muda, surda, com uma deficiência no corpo físico, porque aí já entra o egoísmo e o orgulho. Porque o orgulho é primo primeiro. O orgulho é primo primeiro do egoísmo. O orgulho é primo primeiro do egoísmo. Então, onde o egoísmo está, o orgulho está junto. Se você dá uma olhada assim do lado, você vê ele. E se você perguntar para o egoísmo, ele fala assim, pois não. Cadê seu primo primeiro? Ele dá um gritinho e fala assim, orgulho, vem cá. Não existe. Tá? Fique bem claro isso. Não existe egoísmo sem orgulho. Como não existe egoísmo, orgulho, sem ciúme, sem avareza. Não existe. Sem falta de humildade, de aceitação. Porque a pessoa, ela não aceita o que enfrenta, o que passa. Ela acha que ela acha que o que ela está passando
é uma humilhação perante a sociedade, que ela é humilhada. Você entendeu como é que é? Aquelas pessoas, por exemplo, aquelas pessoas assim, aquelas pessoas assim que são financeiramente ricas e que de repente, um deságio, elas ficam pobres financeiramente da noite para o dia, do dia para a noite, elas sentem vergonha de sair e encarar a sociedade. Orgulho, aliás, egoísmo e orgulho. Elas ficam com vergonha da sociedade. Eu tenho um amigo que ele, há muitos anos atrás, não vou dizer nome, mas num acidente, ele perdeu a mão, uma mão. Perdeu. No acidente, você entende, né? Ele sofreu um acidente e perdeu a mão. Só que, já para mais de 20 anos, que ele enfaixa, coloca faixas, enfaixa toda aquela, né? Essa parte aqui do braço, ó, daqui para trás. Ele enfaixa ali para mostrar para as pessoas que para não mostrar para as pessoas aquela lesão. Pode ter certeza de que na próxima existência ele poderá sofrer um outro acidente, poderá perder a outra mão. Essa já vai voltar sem ela novamente. Por causa do orgulho. Olha, aí já entrou o orgulho. A vergonha da sociedade de se apresentar em público sem aquela mão. Então na próxima já volta sem essa aqui. Olha só para você ver. E assim sucessivamente. Muitas pessoas, muitos filhos têm o hábito de dizer assim: eu não pedi para vir nessa família, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Não, meu bem, você não pediu para nascer, não. Você está certinho, você não pediu para nascer. Você entendeu? Você implorou na fila reencarnatória para nascer. Então você tem os papais, você tem os pais que merecem. Você tem o lar que merece. Você é tratado conforme você merece. Por isso que nós devemos viver em harmonia. Por isso que a doutrina dos Espíritos, ela nos ensina hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. E presta atenção numa coisa, gente. Espiritismo não é religião. Aqueles que disserem que espiritismo é uma religião é porque não tem conhecimento do que está dizendo. E não tem conhecimento. Espiritismo é uma ciência, depois filosofia. E para você dizer que você tem conhecimento de ciência, você tem que conhecer tudo que é ciência. E você sabe que ninguém nos universos e em todas as dimensões conhece tudo a respeito de ciência. Mas vamos dizer que você conhece ciência, mas você tem que conhecer tudo de filosofia. Só que quem conhece tudo de ciência e tudo de filosofia
quando fica sabendo que o espiritismo é religião, ele não o tem como religião. Porque ciência e filosofia neutraliza a religião. Porque através da ciência e da filosofia, nós nos unimos, nós nos religamos a Deus. Então, o espiritismo é ciência, filosofia e, como prefere a humanidade, religião, mas de ordem divina e não de acordo como as religiões criadas na Terra. E todas as religiões, todas as ciências, todas as filosofias, né? Toda a justiça, todos os conceitos existentes na Terra ensina o ser, desde quando ele chega, a ser uma pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa. A vaidade também faz parte do egoísmo. Kardec, aqui os bons espíritos não disseram, Kardec não disse, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Quer dizer, o pior de todos é o egoísmo. Agora, por que Kardec disse, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Por que ele disse isso? Porque Kardec sabe que nós, no nível que nós nos encontramos, nós somos detentores de um número inimaginável, de vícios. Porque a não paciência é um vício, a não tolerância é um vício, a não aceitação é um vício. E que se nós formos tratar de cada vício, olha, nós criamos aqui 1000 vídeos em cada tema desse. Por exemplo, não aceitação. Dá para esmiuçar 1000 vídeos. Então, o orgulho é um vício, né? O egoísmo é um vício. Você ficou sabendo aqui através dos bons espíritos. É uma chaga. O ódio, a raiva, o ressentimento, o não perdão, sabe? A não mudança de hábito, a não mudança de comportamento, de atitude, fofoca, cobiçar, desejar, beber, fazer uso de bebidas alcoólicas, fofocas, né, como já disse, reparar os outros, caluniar os outros, acusar os outros, apontar o defeito dos outros. Isso tudo são vícios. Mas todos vícios que tiveram a base no egoísmo. Entendeu? A base
de tudo que acabamos de dizer agora é o egoísmo. Então, quando você deparar com uma pessoa assim, como se diz? Uma pessoa totalmente desestruturada. Eu não perdoo. Ela é uma pessoa egoísta. Porque o egoísmo é um parente. O egoísmo é um vício. Você entendeu? Aquele processo ali, aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa, são todos sinônimos. Em muitos casos são adjetivos do termo radical, que radical é nada mais que o egoísmo. Então, você percebe o tamanho da chaga que o espírito, que o eu carrega dentro de si. E o quanto nós devemos trabalhar para extirpar esses monstros de dentro do nosso eu.